com 17 anos até aos 35 atingir a independência financeira, cara, não foi de uma hora para outra, né. Eu digo que é rápido, só que não é em um mês, uma semana, em um ano. O que são fundos imobiliários de uma forma que até a avó do pobrezito consiga entender? Então, quais os riscos que eu tenho quando eu invisto nisso? O que são fundos imobiliários de uma forma que até a avó do pobrezito consiga entender, gente? Pensa assim, você mora aqui em São Paulo, tem um shopping, você gosta de olhar o shopping. Beleza, tá, e você gosta ali do Cidade Jardim, que você é rico, gosta de frequentar, Sim. É o shopping que não pode nem entrar a peça, né, vocês só asa de carro. Você vai no shopping, o que que tem dentro do shopping? loja, Loja. O que que a loja paga para estar lá? aluguel, Aluguel. Esse aluguel ela paga para quem? o dono do Dono do shopping. shopping. Agora você, Duda, pode ter uma loja daquela, de repente você não tem grana para tanto. Você pode ter uma porta daquele shopping, uma janela, Tijolinho. um tijolinho daquele shopping? Pode, por quê? Porque o shopping, ele não pertence a um dono, a uma pessoa rica, ele pertence a um fundo. O que que é um fundo? É um negócio que tem um monte de gente com o mesmo objetivo. Todo mundo está ali querendo receber um pedacinho do aluguel. Para estar ali, você tem que comprar, tipo um título de clube. Ah, você é sócio do clube, eu comprei um E título pode usar a piscina lá. e você pode usar a piscina, mesma coisa. No fundo imobiliário, você compra um pedacinho, que é uma cota, um pedaço, uma cota, e por ter um pedaço, você faz jus ao proporcional do que ele vai receber de aluguel, de todos os lojistas. E aí você vai fazer igual quando eu expliquei isso para minha filha de 8 anos, eu falei: "Ó, você gosta do shopping X, Y, Z? Beleza, você tem cota desse fundo imobiliário. O shopping está movimentado?" Ela: "Poxa, tá. Tem bastante loja, e se tiver loja vazia?" Ela falou: "Ah, eu vou receber menos." Eu falei: "Exatamente." Aí ela me falou: "Ah, então eu só quero shopping que as lojas todas estão ocupadas, tem muita gente." Exatamente. Então o que você ganha é reflexo do aluguel que é distribuído, que todos os lojistas pagam, que a galera que está na praça de alimentação consome, do estacionamento está entrando e saindo muito carro. É isso que você, quando compra uma cota, você comprou, na verdade, um pedacinho daquilo ali. Só que você não precisa comprar de um shopping, tem múltiplos shoppings. Aí você ganha um pedacinho. Mas o shopping ele não tem dono? O dono é o fundo? Exato. Pode ter, tem shoppings que tem dono, tem empresas, como a Empresas. Multiplan, tem várias empresas, Iguatemi, só que tem shoppings que pertencem ou metade, ou 25%, ou o shopping inteiro pertence a um fundo imobiliário. E quem que cria o fundo? Tipo assim, eu sou tem que ser um cara que tem muita grana, a ponto de falar: "Eu quero metade desse shopping, metade desse, metade desse". Não. Você, Duda, pode criar um fundo. É mesmo? É. O que que acontece? Como é que você cria um fundo imobiliário ou um fundo de qualquer coisa? Uma gestora, que é quem vai fazer essa organização dessa bagunça junto com o administrador, que é quem vai conferir as contas para ver se está pagando certinho. Você chega lá, Duda, e fala assim: "Poxa, eu queria montar um fundo de investimento para a galera do Pobre Show." Hum. E aí você vai criar uma tese de investimento, uma ideia, fala assim: "Ó, a gente vai arrecadar uma grana e vai comprar um shopping." Aí você cria essa ideia de investimento e vai mostrar para o público. Só que aí o shopping tem que querer me vender. Eu tenho que falar primeiro: "Ó, eu vou Ah, criar um sim. fundo, você topa vender 10%?" Ou então você constrói um shopping. Pode construir. Ah, tá. Também pode. Mas aí você já combinou, já viu com o dono do shopping e fala assim: "Ó, vou montar o fundo e você vai me vender metade, pelo preço X." Aí você já assina um contrato e fala: "Ó, eu vou juntar o dinheiro, então você vai durante um ano você vai ter que me esperar." Assinou lá um contrato, beleza. Aí você vai falar para o seu público: "Olha, galera, tô montando o fundo, vai ser R$ 50 a cota, R$ 100 a cota, a gente vai com esse dinheiro comprar esse imóvel." E aí se todo mundo botar de fato o dinheiro, o administrador, o gestor vai lá, vai comprar o shopping e vai passar a distribuir o dividendo. Por enquanto a gente tá falando só de shopping, né. Perfeito. A valorização, por exemplo, comprei uma cota do shopping, aqui tá o Shopping Bourbon. Aí eu descubro que ele tá dentro de um fundo, Pobre Mall. Tá aqui, eu vou lá e boto uma grana. "Ah, eu quero". Já tá falando mall. Ele fica sacaneando a gente. Desculpa gente, é shopping, é que eu tenho inglês britânico, né, eu sou formado, né, gente.
Ó, eu vou lá, porque é sempre um código, né, o ticker, né, que se fala, né. Não é tipo assim, o grupo é XPMOL, Um BTGMOL, ticket pra MISOMOL. você poder negociar, e aí a outra pessoa entender que tá à venda ali num book, que é assim, num livro de Aham. ofertas, que é X pessoas quer vender o tanto de cotas e tá o preço e a quantidade. E você Tá, vai lá, digita: "Ah, eu quero comprar tanto desse fundo que tem 20 imóveis, 30", hum. tem fundos que tem muitos imóveis. Tá, e aí, aqui tá o fundo da Pobre Mall, aí tem um shopping, 2 shopping, 3 shopping, 7 shoppings. Certo. Aí eu vou lá e falo: "Caramba, esse fundo aqui tem shopping pra caramba, hein. Ó, o shopping J, o shopping K, o X, Y, parece interessante. Vou botar uma grana lá. Vou investir aqui R$ 1.000 nesse fundo". Aí a minha rentabilidade tem a ver com o sucesso do shopping. De todos. Então quais os riscos que eu tenho quando eu invisto nisso? Perfeito. O único que eu consigo pensar é lockdown, que fechou lá os shoppings lá. Não, não, tem outro risco, que o maior risco, no meu ponto de vista, qual é o grande risco de investir em fundo imobiliário? Uma chuva de meteoros igual aquela que destruiu, que matou os dinossauros. Por quê? Porque aí vai destruir todos os imóveis. Fora isso, pô, eu acho que não vai ter uma chuva de meteoros. Pode ter uma pandemia, um lockdown. Os shoppings acabaram? Não. Então você já tem um evento catastrófico, que foi a pandemia, Que não arruinou tudo, que hein. você já tem uma ideia, pô, caiu porque ficou vazio, como é que se vira? Porque o que eu vou ganhar tem a ver com o aluguel dos lojistas lá. E aí, não, mas aí fechou uma loja, tem menos movimentação de pessoas. Tá bom, esse seria o mais normal, seria um grande problema, só que mais normal. Tá. É isso. De risco operacional, além disso, você que o Mira citou, você tem os riscos que é a vacância que você mencionou, A loja sair de lá porque não tá vendendo nada, eu vou sair desse shopping aqui. e aí A Hering, por aí o operador, que é o gestor, vai ter que encontrar outra pessoa para repor essa loja dentro desse shopping. Outro risco é algum lojista ficar inadimplente. Ou se você aluga o imóvel, você pode ter esse risco para você de ter uma inadimplência, mas só que assim, no fundo imobiliário tem um relatório que eles divulgam mensalmente, chama relatório gerencial, que lá tem todo o histórico desde quando o fundo começou, desde quando aquele se é um IPO, o histórico desde quando os ativos começou a existir, de qual que é o histórico de vacância e inadimplência. Você fala: "Pô, mas a inadimplência sempre foi 0, nada, a vacância sempre foi abaixo de 15, 10%". Então, e aí você começa a fazer análise de localização, envolver valor de metro quadrado, vendas, então a gente faz todo esse apanhado para falar: "Bom, esses 7 shoppings que o Duda escolheu, dentro desse fundo, são bons ativos e eu posso fazer uma recomendação". Tá, eu quero falar sobre outros tipos de fundo, se vocês puderem ajudar. A minha dúvida é assim: beleza, tô investindo em shopping, porque vai ter fundo de shopping, fundo de laje, fundo de não sei o quê, fundo de não sei o quê. Quais os riscos de cada um deles, sabe? Então, por exemplo, É assim, é mais fácil separar em 2 grandes grupos: fundos de imóveis tá, e fundos de renda fixa imobiliária, que é o de papel? que é o de papel. Tá? É de recebíveis imobiliários, que a gente chama carinhosamente de papel, porque são títulos. Eles investem basicamente em CRI, são certificados de recebíveis imobiliários. O de recebíveis imobiliários é o de renda fixa, que é você emprestando dinheiro, o gestor do fundo vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para empreendimentos imobiliários, hotéis, shopping, qualquer coisa, para ser construído, e quem pegou esse dinheiro emprestado paga juros. Então é uma renda fixa imobiliária, porque é voltado para o mercado imobiliário. Esse é o grande grupo de renda fixa. O outro, que é de imóveis, qual o grande risco em um imóvel? Ficar vazio, o imóvel cair, tudo bem, tem seguro, né, para cair. Vai cair um raio, vai destruir. Enchente. Enchente é muito difícil porque isso tem seguro. Então o grande risco é ficar vazio, um ou vários inquilinos saírem, calote, deixar de pagar o aluguel, isso que o Dan estava falando aqui. Então, mas é logístico, porque a Magazine Luiza alugou, o Mercado Livre alugou e eles entregaram que eles vão para outro lugar. Risco de vacância. Tem alguns componentes de diferença, por exemplo, eu tenho um fundo que tem um galpão, só tem um inquilino. No shopping, eu tenho centenas de inquilinos, que são centenas de lojas. Mas o shopping, depois passou as festas de final de ano,
começo do ano ninguém vai no shopping, né? Tá todo mundo sem dinheiro, e junta dinheiro pro carnaval, o shopping fica vazio, então tende a ter um movimento menor. Já o galpão, ele tende a ser linear ali o ano inteiro, porque faz um contrato de longo prazo. Tem algumas diferenças, mas a ideia geral é essa: você tem um imóvel que ele está alugado para um ou vários inquilinos e você recebe o aluguel. A regra de ouro de imóvel é: localização. A localização é o mais importante. E para quem está começando, duas coisas: diversificação em imóveis, que é o melhor. Por quê? Porque aí um fundo tem vários imóveis, e inquilinos. O ideal é que cada um desses imóveis tenha vários inquilinos. Saiu vai diminuir 1% da tua renda, meio por cento, não vai sentir. Agora, se for um único imóvel, com um único inquilino, como a gente tinha o XP Macaé, que eu sempre dei exemplo, sei lá, eu dou aula na internet desde 2019. Eu sempre dei exemplo que esse fundo sempre foi muito ruim, porque ele era no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, não que a cidade seja ruim, eu já dei aula lá. É dependente do petróleo, é um único prédio alugado só para a Petrobras. O que podia acontecer com esse fundo? A Petrobras saiu. O que aconteceu? A Petrobras saiu. O risco era ela sair, ela saiu. E aí você vai alugar para quem? Porque é uma cidade dependente do petróleo, no interior, que a grande demandante disso era a Petrobras, e aí a Petrobras saiu. Pô, até hoje, lugar de anos e anos, alugou um pedacinho aqui e ali, não tem ninguém para ocupar. Então, quando você pensa em diversificação de imóveis e de inquilinos, você acaba diminuindo muito todo esse risco, que é o risco do calote, o risco de ficar vazio, o risco de vacância. E qual que é a relação da taxa de juros, a taxa Selic, com fundos imobiliários? Em que ela altera para bom ou para ruim? Vamos lá. No D0, nada. Não muda nada. Só o comportamento do investidor pessoa física. Ele pode ficar agoniado. Exatamente. Aí ele vende tudo e vai botar tudo na renda fixa. Por quê? Por aí é o investidor que não sabe investir. Ele não sabe respeitar as oscilações. Primeiro que a renda variável, ela não tem uma correlação perfeita com a taxa Selic, ou seja, a taxa Selic vai subir, ferrou, vende tudo. Não necessariamente. Não no mesmo tempo, mas só se a taxa Selic ficar alta por muito tempo, isso quer dizer que o governo ele não está conseguindo controlar a inflação, porque a medida para o governo controlar a inflação é a taxa Selic, é aquela canetada, no 45 dias, os homens engavatavam, não, agora é 13, 14, 75. Então, é uma referência para o mercado. Só que o que dita realmente a variação dessas cotas são os juros futuros, que são os empréstimos que o governo faz de longo prazo, que tá na renda. Tesouro IPCA 2040, 2050, esses títulos. Porque isso que vai ditar a taxa que é livre de risco. Vamos supor, se eu pegar um dinheiro, se eu emprestar para o governo um dinheiro hoje e eu vou receber daqui 10 anos uma taxa de IPCA mais X, quer dizer que todos os outros investimentos que eu vou fazer tem que ser mais que isso. Porque, pô, se é em 10 anos, seguro de tudo. se o mais seguro da pagando IPCA mais 8 ou mais 7, eu vou exigir do fundo imobiliário e da renda variável, das ações, um risco que vou ainda aplicar uma margem de risco da volatilidade. Então, quando essa taxa de juros longos está alta, aí sim a gente vai ter cenário de renda variável sofrendo, mesmo que o imóvel não tenha Porque a determinado. galera tá tirando para ir para fixa. Exato. Não. Porque o governo não está conseguindo conter a inflação e está emprestando dinheiro mais caro. O governo está gastando muito, Exato. o mercado está olhando assim, existe um risco fiscal, que é o que o Brasil tem, sei lá, 500 anos, e gasta mais do que deveria, e aí o mercado, o investidor estrangeiro, o gringo, por exemplo, olha assim, Brasil, para eu te emprestar dinheiro, para eu continuar te emprestando dinheiro, você vai ter que me pagar mais, que é justamente o Tesouro IPCA 2040, 2050, ele tem que ter uma taxa maior, porque senão o gringo não empresta. Ele tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, a inflação aumenta, e ele não quer nem saber. Por quê? Porque o Brasil é um país mais arriscado. Se o governo está fazendo o seu dever de casa, o risco diminui, o gringo vai olhar assim e falar, pô, não, o governo está fazendo o dever de casa, o Brasil está mais seguro, vou botar meu dinheiro, eu aceito emprestar por uma taxa menor. Isso é que vai fazer a diferença da taxa. E aí, se você está emprestando dinheiro para o governo a uma taxa de inflação mais 7%, o IPCA mais 7%, se você for investir em ações ou fundos imobiliários ou qualquer outra coisa, seja renda fixa ou renda variável, você vai querer receber mais do que isso. É o que a gente chama de prêmio de risco. Você quer um prêmio para correr mais risco. Então, se o governo faz o dever de casa, a renda fixa, a renda variável, tudo vai ter um comportamento. Taxa Selic.
A taxa Selic é um efeito colateral da inflação. Se a inflação está alta, o governo tem que eu digo que a taxa Selic é tipo uma quimioterapia. Pô, é muito ruim, mas ela vai matar o problema que é a inflação, ou pelo menos vai amenizar. É desincentivo? O problema isso tem efeito direto na cota do fundo imobiliário? Tem, quando o investidor pessoa física lá, que não faz ideia de como é que funciona, ele pega assim: "Ah, não, eu vou vender tudo que eu vou botar no CDB". E esse efeito imediato que as pessoas têm esse comportamento por não conhecerem, isso aí a Selic também toda vez que a Selic aumenta, eu faço um vídeo: "Ah, a Selic aumentou", o pessoal: "Ah, agora é hora de investir?". Falei: "Cara, agora que assim, e antes o teu dinheiro estava onde? Debaixo do colchão, agora a Selic aumentou". Entendeu? As pessoas têm esse comportamento. Fora esse comportamento do leigo, que mercado de fundo imobiliário, ele é muito tem muita participação do investidor pessoa física, o pequenininho investidor. Fora esse comportamento, o resto é o juro futuro, que é justamente a taxa que paga o tesouro de longo prazo, o título do tesouro direto de longo prazo, é o IPCA mais 2050, 2040, que substituiu, 2035, 2045 eles foram substituídos. Quanto isso aqui está pagando é que vai determinar o quanto todo o resto dos investimentos vai. Isso depende do que a gente chama de macroeconomia, que é o governo, meio que o governo acaba fazendo lá. É comum você olhar nos meios de comunicação: "Ah, a Faria Lima não gosta do governo", né, como se fosse o mercado financeiro brasileiro. Mas quem movimenta mais é o gringo. Ele pega e tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, a inflação sobe, porque não está preocupado, ele está querendo só defender o dinheiro dele. Se o Brasil ficou mais arriscado, o gringo vai e tira o dinheiro dele. Está preocupado, ele quer botar o dinheiro no lugar seguro. Se os Estados Unidos sobe a taxa de juros ou fica alta durante muito tempo, o gringo tira o dinheiro daqui e bota lá, porque é mais seguro. Então, Então, tem todos esses balanços de riscos, oportunidades, rentabilidade. hoje vocês diriam que está num momento ruim para fundo imobiliário, porque a taxa de juros está alta, mas compensação está bom porque está mais barato? Para se para quem não começou ainda, Quando você vai num shopping, você gosta de ir quando está em promoção ou é a tá promoção. caro? Hum, Então, tá bom ou tá ruim? é. O que aconteceu foi que nós tivemos um fim de 2024 terrível para renda variável como um todo, o bolsa caiu pra caramba, os fundos imobiliários também caíram no ano 6%, e de janeiro até finalzinho de março, teve uma correção dessa queda. Então fala: "Pô, mas tá valorizando, sei lá, 7, 8% o fundo imobiliário esse ano". Mas não, tá corrigindo a discrepância que aconteceu lá e ainda tá muito barato. Então, e o que a gente fala da relação do que aquilo vale, né, do que eu fazia lá, não, vale tanto. E o que a pessoa física está negociando na bolsa de valores, tá uma discrepância muito grande do que os imóveis valem realmente e do que está sendo negociado. Então tem muita oportunidade, tanto em fundo de papel quanto tijolo. Tá, e aí pensando em ações, por exemplo, né, a gente eu invisto na ação dessa empresa aqui. Aí eu botei aqui uma moeda, R$ 1.000. Ela pode me pagar dividendo, que é aquela graninha que vem todo mês, e tem a valorização também do valor todo que eu tenho lá, porque essa empresa aqui está crescendo. Isso rola em fundos imobiliários também? Pa Não nesse sentido, por quê? Primeiro, que se a empresa está em franco crescimento, ela não deveria pagar dividendo, ela deveria investir no capital Reinvestir. próprio dela, se o seu negócio dela é tão bom assim, por que que ela está pagando, entendeu? Tá. Então, as ações, as empresas que são, você torce que a ação multiplique por 2 em 5, 6 anos, no curto prazo esse valor cresça muito, mas você não vai receber nada, mas seu patrimônio vai crescer muito. Nos fundos imobiliários, eles não conseguem crescer pegando dinheiro emprestado diretamente do banco, como uma empresa pode fazer. Então o fundo imobiliário ele só cresce através de novas emissões de cota. Ele fala: "Ó, ô Duda, você quer comprar mais aquele shopping ali? Eu tô querendo, tem a opção de compra ali dentro daquele ativo, eu quero comprar mais". Tá. E aí isso passa por uma assembleia e os cotistas vão aprovar se vai comprar ou não aquele outro shopping. Só que se o gestor for muito bom e falar: "Pô, me autoriza aí para eu investir até X milhões, que se eu tiver o cheque aqui eu já faço a emissão e já compro". Então, você vai ter uma AGE, uma assembleia, que vai aprovar você dar um cheque em branco pro gestor, falar: "Pô, se você achar alguma oportunidade aí, não vai chamar assembleia, convocar todo mundo, já compra logo, porque eu sei que o trabalho que você está fazendo é muito bom". Então, tudo é consultado, porque o gestor ele não é dono do fundo. Ele só faz ele só faz o trampo ali do corretor, fala Hã. compra, vende, faz o contrato,
quem é o dono dos ativos são os cotistas. Uhum. Então, isso é muito diferente das ações, porque as ações têm representante, quem meio que toma as decisões é o CFO, né, o responsável diretor financeiro. Então, se o CFO tem que ser muito bom, o planejamento financeiro da empresa tem que ser muito bom. No caso do fundo imobiliário, é um pouco diferente essa mecânica de crescimento do fundo, né, que é uma empresa, um CNPJ, perante ao mercado como todos os outros. As ações, elas têm um indicador chamado payout, né, payout, é o que paga para fora, é o que distribui, é o que dá para o acionista. E aí, as ações elas distribuem metade do seu lucro, 60, 70, 80% do lucro, às vezes 10, 5 ou 1% do seu lucro, e tudo que ela não distribui de lucro, o que que ela faz? Ela reinveste no seu próprio negócio. Se ela reinveste, se ela bota o dinheiro para dentro para trabalhar, ela vai comprar mais fábricas, vai botar mais gente para trabalhar, vai fazer um monte de coisa para crescer, porque ela está no crescimento. Tá. Se ela não for uma empresa assim, tanto de crescimento como muitas empresas elétricas, não tem muito para onde crescer. Uma concessão, ela acaba pagando muito dividendo, ela É. distribui muito dos lucros que ela tem. Os fundos imobiliários, por lei, eles têm a obrigação de distribuir no mínimo 95% do lucro. Ou seja, não sobra nada para crescer. Mas em Isso compensação tem significa a valorização do imóvel em si, né? Sim, sem a valorização do imóvel, mas o que a gente espera é que corrija a inflação no final das contas. Não é uma baita valorização. Você não tem por que um prédio que custa hoje 10 milhões, daqui a 5 anos ele vai estar custando 30 milhões. É, aham. Então, assim, não é que ele agora valia 10 milhões, agora ele vale 11. Teve 10% de valorização, porque a gente tem que Fica ter ali, né? 10, 15, 20% de inflação nesse período. Tá bom, mas ele não vai dobrar de preço. Tá. Por isso, por essa característica de ser 95% do lucro ser distribuído obrigatoriamente, no mínimo, né, pode ser mais do que isso, o que que acontece? O investidor de fundo imobiliário, ele é obrigado. A gente recomenda que ele reinvista os um dividendos. pedaço do dinheiro que ele recebe, porque aí ele vai fazer esse efeito juro sobre juro para que Talvez seja o mais. investido cresça. Não é que você vai esperar que o imóvel dobre de preço. Você vai reinvestir o seu O investimento. tanto que você tem dele. E aí sim, você tinha uma cota, agora você tem duas. Não importa se a cota custava R$ 100 e agora ela continua custando 100. Só que antes você tinha uma e agora você tem duas, porque você foi reinvestindo o dinheiro que você ganhou. Mira, mas eu vou viver a vida inteira reinvestindo, não vou usar nunca? Não. Em algum momento, quando você já tiver dinheiro suficiente, você pode passar a usar um pedaço, sei lá, 50%, metade do que você recebe. Eu digo até os 70% que você recebe, dá. Isso na fase de usufruto. Aí dá para você pegar e usufruir desse dinheiro, mas para fundos imobiliários não dá para ser tudo, porque senão você não vai ter esse efeito juros sobre juros.